O Alzheimer, ele é uma doença, humana, né. E, Uhum. os cães, eles têm, sinais muito parecidos. E fica mais fácil a gente até explicar para o tutor quando isso acontece, do que você ficar explicando metabolismo e tudo, né. Aham. Tem pouca diferença, a diferença é mais molecular, tem, depósitos, né, dentro da célula nervosa que no cão não tem. Mas, assim, eh, olhando o O cérebro numa efeito ressonância, prático. o efeito prático é tudo muito igual, não muda, Uhum. né, então a gente só não dá o mesmo nome por causa disso, tá, mas é praticamente a mesma coisa. Praticamente o mesmo E fica mais processo. fácil, né, quando você vai explicar para o tutor, porque na veterinária a gente chama de déficit cognitivo. Fala, bichos dessa minha natureza! Começamos mais um episódio do Bicho Gente Podcast. E hoje a gente vai falar sobre Alzheimer canino. Você sabia que isso existe? Não é exatamente esse o nome, só que a gente trouxe alguém que sabe exatamente como funciona para explicar pra gente. Eu sou Fernando Félix, adestrador comportamentalista. Do meu lado, Valquíria Garcia, médica veterinária estudante de psicologia. Oi, gente! E a nossa convidada especial, a médica veterinária neurologista Daisy Alves, que vai falar pra gente como que funciona essa parada do Alzheimer canino. Seja bem-vinda, Daisy. Obrigada, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, agradeço o convite e gosto muito de falar sobre os problemas que os nossos cãezinhos têm. Coisa boa. E acho que eu já vou começar falando de uma coisa que você mencionou agora há pouco, né, o nome Alzheimer, né. Aham. O E eu tô Alzhei bem curioso com isso, é, inclusive. o Alzheimer, ele é uma doença, humana, né. E, Uhum. os cães, eles têm, sinais muito parecidos. E fica mais fácil a gente até explicar para o tutor quando isso acontece, do que você ficar explicando metabolismo e tudo, né. Aham. Tem pouca diferença, a diferença é mais molecular, tem, depósitos, né, dentro da célula nervosa que no cão não tem. Mas, assim, eh, olhando o O cérebro numa efeito ressonância, prático. o efeito prático é tudo muito igual, não muda, Uhum. né, então a gente só não dá o mesmo nome por causa disso, tá, mas é praticamente a mesma coisa. Praticamente o mesmo E fica mais processo. fácil, né, quando você vai explicar para o tutor, porque na veterinária a gente chama de déficit cognitivo, daí eles vão ficar: "Uhum". Aham. Entendi tudo. Não, né, então você tem que dar um nome mais simples para o coitado, senão o coitado fica olhando pra você com cara de Isso. paisagem. Aham. Olha, o teu cachorro tá ficando gagá, né? Tá ficando gaga. Então, Às eu já ouvi Pra falar. vezes, a humanizar, né? demência dá pra usar. Isso que eu ia É. perguntar, eu já ouvi falar de demência senil. Isso, demência senil, acho que talvez seja o termo mais, né, Seria a melhor. mesma coisa. Seria a mesma coisa, e dá pra você Tá. usar sem erro, porque é uma demência e é por causa da senilidade, né, então Não acontece em jovens. não acontece em jovens, isso é demência senil, Uhum. porque com a idade eles vão perdendo, tem uma estrutura do cérebro que a gente chama de córtex, né, Aham. com a idade eles vão perdendo essa estrutura, e fazendo essa perda, daí eles começam a manifestar os sinais, né, depende então tem a região mais do córtex, é a parte do hipocampo, que é muito de comportamento, então quando perdendo isso, eles vão começar a apresentar o sinal. Começa a variar resultado de comportamento. Exato. Aham. Tá. Tá. E que variações, assim, que sinais são os primeiros que a gente percebe quando começa esse processo? Não, espera aí, Fer, segura essa pergunta aí. Vai. Segura essa pergunta aí, que ela é muito importante, né? Eu acho que os sinais clínicos para ajudar o tutor a identificar Sim. é sensacional. Mas antes de você perguntar isso, eu queria trazer outro ponto para Deise, assim. O que que você acha que mudou, que agora a gente está tendo uma prevalência muito maior, assim, né, de manifestação desses sinais clínicos de animais com demência? Boa. A expectativa de vida, né. Então, antigamente, vamos lá, o cachorro de 14 anos, nossa, tá muito Muito velho. velho. Aham. Então, e hoje eu atendi um de 16, então assim, e 16 ele tá andando, comendo, fazendo as coisinhas dele, né. Ele não tem o déficit cognitivo, ele tem outras coisas, Aham. mas eles vivem muito mais, vivendo muito mais, a chance de apresentar doenças senis é muito maior. Então eu Uhum. vejo muito mais nesse sentido, Pe sabe. por conta da longevidade, né? Por conta da longevidade, sim. Você falou até que é uma condição que não tem em cães jovens, né, ou gatos jovens também, porque é uma condição que também afeta os felinos, né, Aham. mas, até a gente estava falando sobre isso aqui, né, sobre essa diferenciação entre o felino e o canino, que talvez seja mais difícil do tutor do felino perceber, né.
Uhum. É por causa do tipo de comportamento, né? Como são alterações muito comportamentais, então, e às vezes o felino ele pode apresentar, mas é mais sutil que o tutor, né? Porque o felino ele já dorme um pouco mais. Então, Uhum. ele vai lá, vai ficar mais recluso, vai dormir, ele não vai perceber tudo isso, né? Talvez ele não queira brincar, interagir, mas ele pensa, ok, né? Não quer Tá brincar, ficando tá ficando velhinho. velhinho, Uhum. é assim Tá mesmo. cansado. E o cão não, né? O cão, quando eu falar dos sinais clínicos, vocês vão conseguir até entender um pouquinho melhor sobre essa diferença do cão e do gato, né? Então, tem Uhum. mais isso também da observação, tá? Desculpe. Pode. O gato, ele tem uma expectativa mais longa de vida. Antigamente não tanto, mas é porque o que acontecia com o gato? Ele era muito na rua, né? Ia para Uhum. casa e voltava. Hoje em dia a gente tem muito mais domiciliado. Eles estando domiciliado, a expectativa de vida deles é maior que a do cão. Uhum. Então, para eles começarem a apresentar essas alterações cognitivas, eles têm que ser mais velhos ainda do que os cães. Então, tem tudo isso também. Sim. E é obrigatório? Todos os que atingem uma determinada faixa de idade começam nesse processo ou Não, esse é um distúrbio? é um distúrbio, Tá. tá? Não sabemos ainda exatamente, né? Existe muito estudo dizendo que isso tem muita correlação genética, mas ambiental também. Ambiental é muito importante, né? Mas é considerado um distúrbio, nem todos têm. Uhum. E- Se tem contribuição ambiental, a gente pode, através de um processo de aprendizagem no dia a dia, prevenir. Sim, sim. Legal. Então vamos Legal, falar né? dos Não, é sinais isso aí, primeiro, depois a gente fala da prevenção. Isso. E até nessa questão que você falou, né? Se tem uma predisposição genética, na tua clínica, tem alguma raça assim mais predisponente que você observa mais? Cães pequenos, mas assim, eu De não porte acho que pequeno. eu não acho que seja predileção dos de porte pequeno. Hã. É porque os de porte pequeno, eles ficam mais dentro de casa, isso vai ter a parte do componente ambiental, Uhum. e eles estão vivendo mais, né? Os Uhum. grandes, vamos pensar num fila, dificilmente você vai encontrar um fila de 15 anos. Você até encontra, mas é muito raro, né? Uhum. Então é mais comum os cães pequenos viverem mais por estarem dentro de casa e por uma expectativa maior mesmo de vida do que os grandes. Mas não que haja uma predileção, isso eu não sei te dizer, se há uma Aham. predileção para os pequenos ou para os grandes, mas o que Aham. eu vejo mais são os É, na tua pequenos. clínica, assim, né? Isso, na rotina, os Que pequenos. a questão ambiental acaba fazendo mais sentido daí, né? Também, sim, porque muitos são Uhum. de apartamento, né? Uhum. Que daí o ambiente muda, né? Não sei se eu Vive já falei muito isso e é lá. pouco estimulado. Daí Então vai entrar no assunto que o Fer ama, que é a estimulação. então, e isso que a gente vai ter que falar bastante, que eu acho que isso vai ajudar bastante a galera. Então eu acho que vai ter que falar desses sinais clínicos. Vamos falar Vamos entender, vamos vamos entender o que Então, acontece. na verdade, assim, são vários pontos, não tem um específico, né? Mas quais são os sinais, assim, que já começa a perceber? É aquele animalzinho que começa a andar, assim, andar sem parar, parece estar perdido, né? Alguns começam a caminhar, e, ok, volto para essa caminho, o que tem que fazer, mas vai progredindo para um caminhar. Entrou no banheiro, não consegue sair, Uhum. né? Não lembra onde ficam as coisas, eles começam a se perder pela casa. Outro sinal também é fazer xixi fora do lugar. Então, ele sempre saiu para fazer xixi fora, começa a fazer dentro de casa, depois de velhinho. É porque realmente ele não está lembrando. Às vezes não é nem porque ele não conseguiu segurar, ele não lembra que ele tem que ir lá fora. Uhum. Né? Só sumiu da cabeça Isso é dele. muito legal, porque às vezes é um animal, por exemplo, que ele tá fazendo xixi no tapete da cozinha e não lá na lavanderia, no tapetinho dele onde ele deveria fazer. Aí o Aham. pessoal já liga pro Fer falando, ó, isso daqui é só uma questão comportamental, né? Mas a base desse comportamento é neurológica. Exatamente, exatamente. E porque assim, não adianta você tentar ensinar ele de volta, se que na verdade o problema não é o ensinar, o problema é que ele esqueceu. É ele aprender, Desaprendeu. né? É como é o Alzheimer. Como é que é o Alzheimer nas pessoas? Elas vão esquecendo. E os cães também. Então, é a Uhum. mesma lógica. Então, ele esquece que ele tem que fazer xixi no lugar certo. Chega um ponto que eu acredito que seja um ponto mais crítico, quando eles começam a esquecer que tem que comer. Então, você põe a comida, tenta fazer comer e eles não comem, porque eles acham que já comeram, ficam confusos, ou eles pedem de novo para comer, comeram, pedem de novo, eles não Uhum. têm. A regulação de saciedade começa a ficar deficiente também, né? Aí eles Eles começam a podem ter apresentar. problemas nutricionais Pode, porque eles não comem ou ficam porque não pedindo. dispara o mecanismo que dá fome. É.
E às vezes você não tem um tutor tão atento, né, em Aham. relação a isso, daí realmente pode começar a ter um problema nutricional. Sim. Sim. Por falta ou por excesso, né? Quando dispara É, demais. as 2 É, coisas, né. principalmente é por falta, porque eles veem a comida, mas não fazem a ligação de que comida é comer, Uhum. né, porque eles aprenderam isso com a mãe, né, no filhotinho, eles não conseguem mais fazer essa associação que tem que comer, Uhum. e não comem, e não tomam água, tem uns que ficam muito desidratados, eu tive paciente que chegou para mim, eles pensavam que estava em coma, mas na verdade estava desidratado, porque ele esqueceu que ele tinha que tomar água, né, e ficou um Uhum. Caramba. tempão, né. Eu posso dizer, exemplo próprio, assim, que basicamente, exceto fazer o xixi fora do lugar, porque nisso a Kate ainda tá bem obediente, mas a questão da desorientação ela já tem, né, de entrar em alguns lugares, às vezes ela não consegue sair. E o apetite na parte da manhã, a gente sempre divide em 3 refeições: café da manhã, almoço e janta. Uhum. E café da manhã já tem mais ou menos uns 15 dias que a gente não tá conseguindo dar para ela. Ela tem 17 anos, né. Sim. Então, tem que esperar o horário dela. E esses Uhum. tempos a Lani tentou pegar ela para levar para comer, mas ela teve 3 síncopes seguidas. Ficou agitada, porque não dorme. "É o meu horário, me deixa". Me deixa. Não tô afim agora, pô. Isso, Dá pra né. entender que eu não Se ela quero, pudesse né? falar, ela ia falar: "Que saco!" Aham. Me deixa dormir, né. Sim. É É, bem engraçado. é bem isso mesmo, eles, sei lá, não É. quero comer agora, E até pronto. a ansiedade de separação, Daisy. Eu Aumenta. vi, né, isso em 2 artigos e uma coisa que eu, né, quero até trazer aqui para o Fer, que às vezes em determinados cães, sei lá, às vezes o cachorro, um shih tzu com 13, 14 anos, nunca teve ansiedade de separação. E às vezes a gente acha que pode ser só ambiental, mas pode ter já aí um indício, porque essa questão comportamental ela acontece antes, né. Então Uhum. eu vejo, por exemplo, no caso da Kate, que mais ou menos de acho que 1 ano para cá, Uhum. que aumentou bastante essa questão da ansiedade de separação, assim, ela tá Uhum. bem diferente e é comigo. Aham. Tem uma Então, dependência maior, né. e não é uma questão, assim, que talvez um adestramento consiga fazer muita coisa, porque Hum. é uma base neurológica a Sim. questão, Exato, né. exato. O equipamento já não funciona, né? Então às vezes um animal muito novinho lá que aparece para você novinho, né, vocês entenderam o que eu quis dizer, né, não tão idoso, Sim. mas aonde o tutor te chama para dizer: "Olha, tô vendo aqui umas questões de comportamento que não tinha antes", talvez tenha que fazer essa associação com o neurologista para fazer essa avaliação se não tem na base ali, Uhum. né. Exatamente. Daí sabendo que é isso, aí trabalha-se a base junto com a parte comportamental, É. porque daí tem coisas que a gente pode fazer dentro da parte de comportamento que vem antes de qualquer medicação, né, então Uhum. isso vem antes, né, com os primeiros sinais ali, né. É. O sinal que normalmente quando me procuram, quando já está no extremo, né, tem alguns que procuram já no extremo, aquela parte de vocalização. Ah, ele chora a noite toda É. e de dia dorme. Nesse ponto já está bem complicado, É. Uhum. né, já tem uma deterioração, normalmente eles não conseguem nem interagir mais direito, né, então é um ponto já mais evoluído, assim, da doença. Uhum. Uhum. Mais triste, né. Mais triste, É. sim. Não, a gente ainda não chegou lá, espero que eu não chegue. Meu medo é esse, porque essa vocalização já começou a acontecer quando a gente não tá em casa, coisa que não acontecia antes, Sim. né, por Uhum. conta dessa ansiedade de separação, aí ela fica meio desorientada. Ela não sabe, é como se ela tivesse perdida, ela não sabe onde é que ela É. tá, ela fica desesperada, né, Uhum. então por isso que ela como se fosse um filhote, vamos dizer assim, né, começa a É. Que chorar. não consegue entender, né? Aham, que não consegue entender. Nossa, tem um exercício, vê se faz sentido. É um exercício que eu uso pra saber, assim, na verdade, um padrão que eu uso pra saber se existe capacidade no sistema nervoso. Aham. Eu faço a cena pequenininha e vou aumentando de tempo, aumentando o tamanho da exposição gradativamente. Tá, Quando o animal aceita e resolve bem essa exposição, significa que o mecanismo ali tá saudável, tá. né? E aí, se ele não aceita e ele é muito resistente, aí a gente tem um problema. Nesse exemplo da ansiedade de separação, eu pego um filhotinho que não consegue ainda entender essa questão da separação. E Aham. eu faço uma separação de 1 segundo.
de 2 segundos, de 3 segundos. Geralmente não passa de 3 ou 4 segundos, o filhote já começa a chorar. Porque na idade dele ele ainda não resolve bem a separação do grupo, né? Aham. Então Tá ele aprendendo a estressa muito lidar com rápido. isso, né? E daí se eu forçar esse filhote, eu sei que eu vou prejudicar ele de alguma forma, vou aumentar o estresse demais e tal, tentando ensinar uma parada que não tá na idade dele ainda aprender, né? Uhum. Nos velhinhos, mesma coisa. Quando eu vou fazer até teve um aluno meu que eu acho que eu indiquei pra você uns anos atrás, Aham. Mundico, que ele Mundico. tinha um É o nome que não problema, dá pra esquecer. eu não Eu lembro dele, mas não lembro do que era, mas eu era lembro do ansiedade de Mundico. separação, só que era uma ansiedade de separação que a exposição gradativa só ia até um pedaço. E não evoluía ele dali, não por mais que a tolerava. gente mudasse os arranjos de estímulo, tudo, ele não conseguia passar de entre 15 e 30 minutos. E daí ele entrava num desespero completo, Aham. né? E eu já vi outros casos assim, Aham. e a gente percebe E assim você que lembra qual a quando. idade que ele tinha? Eu acho que ele tava com uns 12, 13 já. É, você vê, uma idade que teoricamente, dependendo da raça, não sei que raça era. Era uma mistura de Bacê com Cruz Credo. Bacê com alguma né? coisa. Mas Porte essa idade pequeno, não, mas porte essa pequeno. idade já dá pra começar os primeiros sinais. É. né? Aham. Não, mas eu digo assim, hoje, um cachorro de 12, 13 anos, você nem fala assim, não, imagina, não tem nada a ver com senilidade, né? Porque a gente já... Mas já tecnicamente ele já é senil a partir dos 10, né? Pois é, mas eu, tutor, né, tô aqui olhando pelo olhar do tutor. O tutor vai falar, não, meu cachorro é velho quando ele estiver com 17, 18, Ai, Sim, pelo menos passar dos 15, entendeu? não, com 14 já tá velhinho. Já Aham. tá, já Não, tá. quanta gente me fala, não, eu tenho um filhotinho bem novinho, tem o quê? 2 anos? Isso! Calma, 2 anos já tá adulto, né? Já é Isso. adulto, é uma pessoa É. de 15 anos. Até essa dificuldade, às vezes, do tutor de entender a diferença etária, né? Uhum. Que tem, assim, entre as espécies da humana, Sim. né? Com Com as o outras espécies animal, animais, né? Sim. exatamente. aham. E a prevenção, Daisy? Tem mais alguma coisa que você lembra? Antes da gente ir pra prevenção, tem Mas mais... você não terminou o Mundico, o que aconteceu daí? Então, eu não lembro se a Simone era a tutora dele, eu não lembro se ela chegou a procurar a Daisy ou se ela falou com algum outro veterinário, eu acabei perdendo contato com ele. Eu lembro que ele estava sendo medicado, eu não lembro qual era a medicação, e aí ficou assim, ela falou que conseguiu estabilizar, mas não deixava mais ele sozinho em casa por um tempo. Aí faz um tempo assim que eu não acho falo que eu com ela. atendi, mas faz tempinho já, né? Faz bastante tempo. Então não Deve fazer tem. uns 2 anos Ah, já, então deve faz ser. bastante tempo. Mas você tem Mas foi um alguma caso que eu experiência, lembro, assim. Eu adoro essas experiências clínicas, assim, sabe? Qual o último que você atendeu de Alzheimer, assim? O que você lembra? O último? Ou um caso bem interessante para contar pra gente, assim. Então, teve um caso interessante que foi de um paciente mais jovem. Mais jovem? Mais jovem, assim, já, assim. O que é jovem? Vamos Então, lá. o Alzheimer, ele era jovem. Pro Alzheimer. Ele não tinha 16 anos, ele Ah. tinha 11 anos. Ai, jovem. E era uma altez. Olha. Né? E ele teve uma progressão, né? A gente foi tentando administrar os medicamentos e tudo, mas ele teve uma progressão ruim, né? Ele foi piorando até chegar na parte da vocalização. Nossa, muito rápido, sim. Na verdade, foi uma evolução de 2 anos. Ah, mas Então, na verdade, ele começou com 9 e Aham. faleceu com 11. Então, realmente foi novo, Aham. né? E daí, só que daí ele progrediu, a evolução, né? É porque também ele era um paciente epilético. Então, uma coisa se sobrepõe à A outra, outra. né? Então, tem Uhum. tudo isso. E ele teve uma progressão e acabou, infelizmente, fazendo eutanásia. Porque ele já não respondia mais nada, Uhum. né? Aham. Ou ele gritava, ou ele dormia. Uhum. Então, não tem vida, né? Vamos dizer assim. Eu acho não, que aí esse daí já não foi... tá sendo cachorro, né? Aham, e teve um outro caso também, agora lembrei, falando dele, lembrei de outro, de um paciente que ele foi tendo alterações comportamentais, como a gente estava conversando aqui agora. Uma das alterações que eu acabei nem comentando, porque é difícil acontecer, é a agressividade. Ele começou a ficar mais... Ele já era brabo, né? Ele era um lhasa, ele já tinha um temperamento mais difícil, mas foi ficando pior, né? Até que chegou um determinado momento que ele teve uma crise convulsiva. Uhum. Aí eu pensei, puxa vida, não tem a ver uma coisa com a outra, né? E a gente acabou fazendo exame de imagem, tudo, e ele perdeu tanta massa encefálica que daí condiz até com o quadro convulsivo, porque ele não tinha quase mais córtex, né? Ele foi perdendo
O córtex também é um caso, vamos dizer assim, diferente, que não é uma coisa comum de acontecer, mas nesse caso ali aconteceu também. E quando chega em você, como é que é o diagnóstico? Só clínico? Eu prefiro o diagnóstico clínico, Uhum. porque porque assim, o paciente que tem essas alterações cognitivas, o que você vai ter que fazer de exame para você fazer o diagnóstico? Uma ressonância, por exemplo, você vê a perda de córtex, né? Uhum. A ressonância precisa anestesiar, fazer Uhum. anestesia geral. Não é nem uma sedação, anestesia geral, ele precisa ficar parado 30 minutos fazendo o exame. Já é um risco enorme. Não, eu não digo nem para você, mas os exames estão ótimos, ele pode ser anestesiado. O problema é, se você tem um déficit cognitivo e faz o procedimento, qualquer procedimento anestésico nesse paciente, o déficit cognitivo pode piorar. Uhum. Então, se eu estou suspeitando uma coisa e eu posso fazer um exame que vai piorar, eu prefiro não fazer. Uhum. O que eu geralmente sugiro? Vamos fazer o acompanhamento, vamos fazer as medicações que precisam ser feitas e eu vou acompanhando. Se esse paciente está tendendo para alguma outra coisa, aí a gente pode até investigar, tá? E tem outro ponto bastante importante, que tem essa demência, né, demência senil, e existem outros tipos de demência, então isso é importante. Uhum. Por exemplo, existe o que a gente chama de demência vascular, que é um paciente que tem várias isquemias dentro do cérebro pequenas, mas tem, né, por distúrbios ou de pressão arterial ou distúrbio de coagulação. Sinais clínicos são muito parecidos, só são um pouco mais rápidos. E seria interessante você saber se é isso ou não, né? Aham. Você diferenciando isso com um exame de sangue, no qual você não precisa sedar nada, já ajuda. Opa, não é raro, tá? Não vou dizer que eu pego isso todo dia, Aham. mas é algo que é interessante se diferenciar. Uhum. Se diferenciando isso, não tem alteração de coagulação, não tem pressão, alteração de pressão, então ok, então a gente pode realmente pensar que é só déficit cognitivo da parte a demência senil mesmo, né, sem outras alterações em conjunto. Seriam exames paralelos, então, São exames que paralelos. sugerem uma condição. Isso, exatamente, sugere. É interessante, além desses exames de coagulação e tudo, ver se o paciente não tem também outra comorbidade. Ele pode ter uma doença hepática ou algumas outras doenças, Uhum. uma doença renal, por exemplo, né? Aí começa a aumentar muito, por exemplo, a ureia no cérebro, começa a fazer alterações neurológicas, Aham. né? Então é importante, antes de você pensar até no Fechar o Alzheimer, né? diagnóstico, fazer uma Fazer avaliação. tudo. Uhum. Então, eu faço o diagnóstico de exclusão. Eu faço vários exames que possam ser feitos antes de ir para uma ressonância, para a gente excluir outras coisas. E deixo por último, se tiver uma progressão, que nem esse que eu falei que teve uma convulsão, eu pensei, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo, Aham. né? Então vamos fazer a Talvez não seja ressonância. Vale o só risco uma para tentar demência, descobrir. né? Exatamente, vale o Uhum. risco, tá? Uhum. Porque tem pacientes que vêm de uma anestesia, principalmente uma muito longa, vamos dizer assim, pior do que eles entraram nessa condição, né? Então é melhor a gente, eu prefiro, né? É minha conduta, né? Uhum. Prefiro Aham. esperar e ir acompanhando esse paciente. E acho que cada caso vai ser um caso também, né? Exatamente. Não, Talvez não não tenha um dá. protocolo específico, padrão fechado, né? Exatamente. Não, É. isso é importante dizer também. Que a quantidade de variáveis é muito grande, É né? muito grande. Muito, E eu até tô muito. pensando aqui nisso que você falou, né? Traçando um paralelo com o humano, né? O humano, de uma certa forma, se você tem casos na família, né? A gente já consegue fazer uma avaliação prévia com exames de imagens. E talvez o que chega para você, quando chega para você, já é aquele animal que tá com uma vocalização excessiva, Sim. desorientação. É uma pena que chegue assim. É, Porque já aconteceu de uma pessoa sentar assim: "Doutora, você é minha esperança, faz 3 dias que eu não durmo". Eu falei: "Gente, mas eu tenho que resolver um problema enorme isso. em um dia". Olha o que ele tá te pedindo. Aham. Voltar a dormir. Ele bota ele pra dormir à noite. Gente, mas não é tão Não simples é assim. assim, né? Tem medicamento que eles não respondem, que fazem efeito contrário. Nossa, então é triste. E a É. gente quer ajudar. Se tiver a pessoa chorando: "Eu preciso dormir". Assim, gente, mas calma, É. não vou conseguir fazer E isso. você vê, ó, o que eu pensei agora, né? Essa troca, né, do dia pela noite, que é incomum em cães, que daí o tutor, de uma certa forma, vai relatar isso pra você, mas é comum em gato, Sim, Uhum. sim, né? Que exato. daí dificulta mais ainda você conseguir perceber uma diferença ali E para de. fazer o diagnóstico, você tem que saber dessas diferenças Exato. entre as espécies Sim. para não Né? errar, né? Porque se o tutor chegar pra mim: "Ai, meu gato fica andando à noite", eu falei: "Ué, É o que é. que bom, É. né?" Aham. É. Nossa, eu já errei tantas vezes comparando. Não. Que a pessoa, você atende gato? Atendo. Sou adestrador de cachorro, atendo gato também. Né? Igualzinho. Chegava lá, É. o gato me dava um baile. Né? Já foi, né? Não lembro qual vet que veio aqui que falou bem isso, né? O quanto a gente enquadrava dentro do cão de porte pequeno
E agora já é outra coisa, é outra espécie, não vem comparar, não tem Aham. comparação. Não, é bem isso mesmo, tem que saber o comportamento de cada um, né, então bem vai que ele troca então o dia pela noite, mas daí ele começa a dormir de noite e fica de dia acordado. Aham. Daí vai ser Então. esquisito. Já temos um problema daí, né? É. E vamos entrar na prevenção, então? Tá bom. Como que a gente previne essa condição? Então, aí eu Ou vou previne ou retarda. ou retarda, né. Isso, porque sendo uma questão genética, daí não tem prevenção Então eu vou total, né? tentar fazer uma analogia que eu gosto muito de fazer com os tutores, para ficar fácil, assim, sabe. Como é que a gente previne o Alzheimer nas pessoas? O que que eles falam? "Ah, você tem que praticar exercício, tem que se alimentar bem, Tomar bastante água. tomar bastante água e exercitar a sua cabeça". Exercício cognitivo. Aprender, Aprender, né? né. Então, quando eu falo assim: então tem que levar ele Reserva passe cognitiva, exato. né? Uhum. Pra ficar bonito. Pra Isso, ficar a bonito. reserva cognitiva, ótimo. Então, assim, primeira coisa, eles têm que ter atividade. Então, por que que o cão do apartamento tem mais, vamos dizer assim, né? Ele não faz nada o dia inteiro, coitado. Ele precisa Uhum. fazer alguma coisa, né? Precisa passear, vamos passear, mas eu não deixo ele ficar cheirando as coisas. Meu. Então, assim, vamos lá. A Precisa ser memória. cachorro, Cachorro. né? A memória do cachorro tá numa região do olfato. O olfato que faz a memória deles, né? Então, eles precisam cheirar para pensar, para raciocinar, para ter memória, para aprender. Eu sempre falo assim: o olfato é a visão que a Olha que gente tem. legal, né? Então a Uhum. memória Ele, olfativa ele tem a dos memória cães olfativa. Eles têm memória é a olfativa. principal, É a né? principal. É a principal. Que A legal. nossa é a visual, né? Exatamente, É. né. Então, assim, ele precisa cheirar, então deixa ele cheirar. "Ai, mas a gente fica o passeio inteiro, ele só fica cheirando", deixa. O passeio é pra ele, não é pra você. Isso. Então, se ele precisa passear, ele precisa passear. Você Uhum. quer ver e ele quer cheirar, né, que é onde ele vai aprender as coisinhas dele. Então isso é bastante importante, eu sempre reforço isso É. para os tutores, né. Uhum. Deixar cheirar. E é a parte do Fer, né? Aí a gente entra aqui no território dele, que é a questão do Posso perguntar mais? enriquecimento ambiental, né? Sim, sim. Então, a primeiro ponto, né, que eu acho que é enriquecimento do cão, seria isso, né, talvez não adianta você enriquecer com coisas pra gente, é pra ele. É pra ele. É. Né. "Ai, mas esse negócio não é colorido", ele não tá nem aí se é colorido, se não é colorido. Tem Tanto cheiro. tem cheiro, exatamente. Aham. Então, engraçado que quando eu chego em casa, meu cachorro, ele cheira, todo cachorro cheira o dono quando chega em casa, né. Mas de vet é diferente. Então, quando eu chego em casa, e principalmente Do quando Fer eu também, adestrador. Nossa, Total. O adestrador também. É uma análise toda vez. Não, ontem eu cheguei e tinha atendido um cachorro grande, que sentou no meu colo, e teve aquela bagunça de cachorro grande, né, enfim. Aí, meu Deus, eu estava sendo investigada, ele cheirou de cima e embaixo, as 2 pernas, Das na 8 frente e às atrás. 9, ela atendeu o ciclano, depois das 10 Isso. às 11 teve outro aqui. Daí eu Aham. falei: "Tá, chega, você vai descobrir em todo lugar que eu fui, vai". É assim, é um exercício pra ele, né, a gente até deixa isso pra adquirir mais conhecimento. Aham. Ele não vai conseguir ler, né, Machado de Assis, mas ele consegue cheirar minha calça, tá tudo bem, né. Então, essas coisas são bastante importantes pra Mas deixa eu fazer uma pergunta técnica, que eu ouvi falar de outros veterinários, mas eu não sei como é que são os estudos acerca disso, faz muito sentido e eu uso essa referência, mas eu queria saber até que ponto isso é válido. Cachorro impulsivo. Pula demais, late demais, agitado demais, jovem, não Tá. fora do risco de demência senil. Tá. Quanto mais ansioso, menos metabolismo no córtex ele tem. Pelas estruturas do freio inibitório, por exemplo. Tipo, Tá. se você. O cachorro tá agitado pulando em você e você dá a comida. Ele come nervoso, se afoga, e aquela rapidez, aquela pressa e tal. Aí você faz uma rotina de truque com ele. Mostra o grão, ele tem que parar, concentrar, tomar alguma posição específica, fazer algum movimento específico, alguma girada, a patinha, sentar qualquer coisa. E aí ele ganha o grão. Tá. Isso apresenta para ele um padrão, ele identifica esse padrão e aumenta o metabolismo no córtex, porque daí ele precisa analisar o padrão que tá aparecendo ali. Tá. Ele freia os comportamentos dele, se segura, e aí a gente percebe no comportamento normal do cachorro como se ele tivesse ficado mais maduro. Como se ele conseguisse esperar mais porque ele tá tendo mais capacidade,
nessas regiões de córtex para se controlar, decidir melhor, entender melhor o ambiente. Uhum. Isso conta como o exercício cognitivo que pode prevenir a demência senil mais tarde? Eu penso que sim, porque ali, além de tudo isso, você está ensinando alguma coisa para ele. Ensinando, Tá isso. ensinando. Sim. Se está ensinando, Botando tá regra ajudando. e regra motivada. Então, assim, eu não tô obrigando a nada, mas eu Uhum. tô colocando condições. Sim. Então, ao E mesmo eu tempo acho que eu que tô de uma certa fazendo forma também, esse ensinar ele, até nesse controle impulsivo, né, e o ensinar também vai ajudar nessa questão da ansiedade, só isso daí, né, esses transtornos mentais, digamos assim, já vai trazer uma prevenção de um déficit cognitivo, Sim, porque você vai estar né. regulando, né, algo que está É, desregulado. sim, aí que vai tá ser fora de contexto, né? É. Exato. Aham. Eu gosto muito de pensar no contexto do ambiente, assim. Então, você tá passeando, tem um cachorro numa casa que tá latindo. Seu cachorro ataca esse cachorro, o comportamento do teu cachorro tá fora de contexto. Uhum. E o da casa, que tá latindo, o dele também tá fora de contexto. Só que no dele eu não posso interferir, né? Eu Aham. consigo interferir em segundo plano. Por exemplo, eu ensino o meu cachorro a passear devagar, com calma, prestando atenção em mim, tranquilinho, trocando por prêmio, comunicando bem, faço essa regulação. E aí o que eu percebo, e percebi muitas vezes já, a gente passa na frente da casa do cachorro que late, e o cachorro que late para de latir. Porque ele, aí é o que eu Não se sentiu imagino. ameaçado, tanto Ele não se sente ameaçado, ele não Aham. interpreta que aquele cachorro que tá passando tá agitado e Exato. ofegante e, sabe, E olha, doidão. ok, Ele olha, então. tá só passando. Mas, gente, isso que você tá falando é muito lindo. Se você for pensar, saúde mental, de uma certa forma, quando você busca ter um equilíbrio e uma saúde mental, você Abrange interfere, o ambiente, é O lindo, né? ambiente. Nossa, tanto Aham. faz se humano, canino, é. Se felino. tem alguém louco, fica todo mundo louco Todo mundo louco junto. Não junto. dá. Exatamente. Né, Nossa, vamos é. trazer para o Exatamente. humano, né? É. Eu falo assim, né? Porque que eu fui, né, para psicologia humana, né? Porque o Fer pratica psicologia animal. Eu fui para psicologia humana porque o humano ele tem que ser implicado, né? É o Quantas humano que vezes tá por trás da é o psicologia humano que tá animal. por trás, é o tutor. Quando a Sim. gente fala assim que a culpa é do tutor, a culpa é do tutor. Você não tá mentindo. Não tá mentindo, Não, que entendeu? ele, não no sentido de culpa, no sentido de tipo assim, a rotina que você fez é o que fez agora. Isso, Não, consequência, né? isso, É. não, Porque eu gosto de usar a que bom que palavra. vocês corrigiram. Eu gosto de usar a palavra culpa assim, ó. Eu quero que o meu cachorro fique estressado e fique doente. É o caso? Não é o Não é caso. o Se for o caso. caso, você tem culpa, beleza. Isso, Né? Mas aí, se não é o caso, mas a coisa aconteceu, existe a. Não, eu acho que vocês estão certíssimos, assim, de corrigir a palavra mesmo, porque o que me veio agora é responsabilidade. Responsabilidade. Exato. Isso. A responsabilidade é do tutor, Sim, né? sim. Ele é Nós que responsável. somos o bicho pensante. Por trás da Exatamente, coisa. Né? exatamente. Nós que Isso, somos o bicho isso. pensante. Não, e eu acho que colocar essas rotinas, às vezes eu falo tem gente que me fala assim, não, exagero, que eu vou ensinar meia dúzia de truque pro meu cachorro, eu vou trabalhar isso com ele, vou brincar, usar isso pra brincar com ele e tal, isso vai interferir na longevidade e na saúde dele, parece exagero, mas não tem Ensinar ele a nenhum sentar. exagero. Não tem nenhum Né? exagero. Ensinar ele a sentar vai fazer com que ele fique menos ansioso. Agora, vamos lembrar do seguinte, Muito né? louco Até isso, porque né? o cão adora aprender, né? Então, Sim, quando tem um aprendizado motivado. Daí a gente sim. tem que lembrar o seguinte, que ainda existem técnicas arcaicas de adestramento que forçam posições no cachorro, que aplicam, né, sofrimento e em troca de se livrar do sofrimento, o cachorro obedece aquilo que foi proposto. Isso tá erradíssimo, porque daí é o contrário. Aí é o processo contrário. Eu tô ensinando a sentar, tô ensinando a passear junto, tô ensinando a deitar, mas tô aumentando os níveis de ansiedade, de estresse, de Sim. medo do cachorro. Sim. E aí eu posso. Aí eu imagino que, num processo contrário, dessa forma eu posso acelerar o processo de demência senil no cachorro. Porque ele tá obrigatoriamente usando menos regiões corticais, porque ele tá mais reativo, mais impulsivo, Ele né? fica naquela- Amígdala disparada ali e Sim, tal, sim. roubando tudo, né? Cortisol nas alturas, altura, o tempo inteiro, que detona o corpo de todas as formas, né? Uhum. Neurológico, endócrino. O que eu acho que talvez você até pegue bastante é casos de pacientes com distúrbios de comportamento quando são resgatados.
Muito, Hum. Não, muito, esses muito, são muito. os que têm a tendência, às vezes, a ter mais problemas, tanto de comportamento, não só a parte de cognição, né? Uhum. Mas é porque eles têm toda ali, às vezes você não sabe de onde veio, né? Ou às vezes já é adulto, já Uhum. vem com 5 anos de idade e passou por vários traumas, né? Então isso também Uhum. vai influenciar Deixa eu contar bastante. uma aqui que é um padrão que é o dos que eu mais pego de cachorro resgatado, que repete muito, assim. O cachorro vivia lá na vida dele sofrendo por alguma coisa. Foi atropelado, apanhou, passou privação, qualquer coisa assim. Na hora da adoção, ele tá sofrido, ele tá contido, quietinho, né? A pessoa chega, eu quero esse aqui que é bem bonzinho. E leva pra casa. Aham. Chego em casa, o cachorro chega bonzinho, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, primeira semana, ele tá tranquilo. Só que daí ele começa a entender, opa, aqui eu não sofro. Aqui não tem problema. E ele começa a experimentar aqueles comportamentos que ele não experimentou enquanto sofria. Beleza. O que a pessoa entende disso? Porra, eu te tirei daquele lugar que você tava sofrendo, você vem aqui pra estragar meu sofá? E daí a pessoa Ingratidão. briga com o cachorro, Uhum. né? É isso, você é um cachorro ingrato. Uhum. Briga com o cachorro, grita com o cachorro e tenta fazer um monte de coisa. Aí o cachorro entende, opa, aqui também tem sofrimento. Ele começa a ficar com medo da pessoa. Aí que a pessoa me procura. Meu cachorro não tô conseguindo acertar o comportamento dele, ele tá ficando com medo de mim, tá começando a ficar agressivo, tá começando a rosnar, mostrar o dente, tá começando a fugir de mim. Ele se esconde ali embaixo daquele armário, ele não sai por horas. Uhum. Aí você vai ver, e daí a pessoa fala, e eu nunca bati, a pessoa não precisa bater. Não. Ela só precisa trazer aquele trauma, fazer aquele trauma borbulhar de volta, né? Aham. Pro cachorro começar a ficar hiperreativo e muito pouco consciente, calcular muito pouco, e racionalizar muito pouco cada situação, né? Uhum. Tira completamente do contexto. É. E aí também dá esse problema de longo prazo que é o descontrole emocional, né? Que acaba afetando na saúde e tudo. Então, o que eu recomendo sempre? Adotou um cachorro? Enche ele de atividade o máximo possível. Adota o cachorro da feira de adoção, mas já separa aí 3, 4, 5 dias, se puder, para encher a rotina do cachorro de atividade. Vai pressionar ele? Vai fazer ele correr demais? Não. Você só vai dar muita atenção, muito estímulo, muita regra, porque nos primeiros dias, mudou a vida do cachorro. Sim. Ele tá com a cabeça aberta para entender o que você quiser. Daí você não dá nada, só dá cobertinha e comidinha e água e deixa ele parado. É isso, tirei ele do Ele vai abrigo, do entendendo. frio, Isso. daquele canil. Agora tá Exatamente. no ar quentinho. Isso. Daí Será você tá que- pegando o mas ele cérebro e não pensou? atrofiando. Mas depende, se você como pessoa ia gostar de ficar num quentinho fechado, não, Preso, não, você quer talvez por 1 ou 2 dias, um ou dois sim. dias né? Ai, que bom. Mas daí, de repente, começa a dar uma angústia. No entanto, foi o que aconteceu na pandemia, né? Assim, Olha, a que- angústia que a galera passou. É isso que eles Completa. passam, coitadinhos. É. Angústia Ex- por privação, né? É. Privação. Uhum. O Daisy, e o tratamento? Existe tratamento medicamentoso? Ele é só comportamental? Como é que funciona? Então, é um combo de coisas. Uhum. Tem a parte comportamental, que tem que ser trabalhada, estimulada, tentar fazer ele aprender, por mais, né, que já tenha iniciado o problema, eu acho que tem que sempre tentar fazer aprender alguma coisa, Uhum. né? De medicação não, vamos primeiro para a parte da fisioterapia. Eu gosto muito de indicar fisioterapia. Por quê? Ó, que legal. Porque assim, a fisioterapia, eles têm vários exercícios que eles fazem, inclusive de percepção corporal, né, a cinesioterapia, né, que eles fazem, para ele não perder isso, né, e continuar com equilíbrio e fortalecimento muscular. Porque eles começam a ficar velhos, eles começam a perder músculo. Aham. E isso deixa eles mais fracos, eles vão sentir mais dor e vão querer ficar mais parado. Uhum. Então, para você não entupir ele de analgésico, faz exercício. Como nós, Hum. né? Vamos fazer os exercícios. Então, como. Mas eu já Ou caminhei. seja, nada novo, né? Tudo Ah, igual a gente. Nada novo. Tudo igual. Que nem a gente que não faz, né? Tipo, Aham. tem coisa assim, tá. Né? A maioria sabe, mas não faz. Reserva né? muscular, cognitiva. Não, vamos fazer. Isso, vamos.
Não, e a variedade também, né, Daisy? A variedade dos Ah, exercícios. sim, é isso. Porque assim, mas eu caminho com ele, tudo bem. Mas a fisioterapia vai focar talvez em algum músculo, porque não é para musculação, não é? Uhum. Então a Aham. fisioterapia ela vai forçar muito esse tipo de coisa e vai dar fortalecimento muscular, de tendão, para ele conseguir ter menos dor É. também. Porque mais Uhum. dor vai liberar mais cortisol, vai piorar toda a condição dele, né? E a atividade física, de uma certa forma, né? Isso que a gente falou aqui dessa memória afetiva, né? Olfativa. Olfativa. Memória olfativa do Que não cão. deixa de ser afetivo. Né? Afetiva, de uma certa forma, por exemplo, o passeio, o cara pode andar 2 quilômetros com ele, talvez ele pense que está exercitando, né, mas não tá, é mais cognitivo, o exercício mais cognitivo do que exatamente um fortalecimento muscular, né. Aham. Eu faço um paralelo sempre com um shopping, assim, eu falava isso para os meus, né, clientes lá, é a mesma coisa que você, por exemplo, ir caminhar no shopping, não, vou andar dentro do shopping, daí você para numa loja, para na outra, para na outra. Aham, você não tá fazendo uma Uhum. caminhada de exercício, você Isso. tá Não, passeando, e sem, né? sem o exercício físico dá problema, sem o exercício cognitivo dá Dá problema, problema, sem o exercício social dá problema. dá problema. Ah, isso é É. importante, exercício Uhum. social. Então, assim, ele precisa conviver com alguém, né? Então, E com uma variedade de indivíduos. isso. Eu lembro de um caso uma vez, quando eu tinha acabado de me formar. Eu estava numa clínica, daí falaram: você tem que ir lá dar remedinho para esse cachorrinho nesse apartamento. Eu fui lá dar o remédio. Era um filhote, ele estava num cercado, sozinho. Aí eu fui lá, dei a vitamina e tal, mais complemento, assim, sabe? Só umas vitaminas. Aí eu perguntei: "Nossa, mas o que que aconteceu, né? Por que que ele tá lá sozinho?" Então a tutora comprou, só que ela sai 7 da manhã e volta às 9 da noite. Deu: "Gente, mas comprou por quê?" Deus. Aí eu falei assim: "Então, acho que a gente tem que conversar com ela pra ela dar pra comprou alguém, porque ela, gente." quando chegasse em casa, não queria ficar sozinha. Mas daí disse que não dava Né? bola pro cachorro, ela não tem tempo de cuidar dele. Eu falei: "Gente, mas qual é o sentido?" Só pelo prazer de ter, né? É, Gente, Tipo gente que compra, é mais um combustível por objeto do compra. apartamento. Isso, é isso. um Né? objeto decorativo. É. né, então isso daí eu olhei assim, deu: "Gente, a gente precisa avisar ela que isso não é bom pra ele, né, imagina É. o dia inteiro, todo dia ali, não vai Uhum. aprender nada, não vai ver nada, ele." Graças a Deus ela realmente se desfez dele, né, coitadinho, mas se isso perdurasse, com certeza ia ter vários problemas comportamentais ali. Uhum. E de socialização também, né. Então precisa ver pessoas, precisa tá vendo outras coisas, né, Uhum. se possível ver outros cães também, tem alguns que nem o meu odeia os outros cães, só ele deve existir. Então ele vê outros cachorros, ele fica doido, mas ele vê. No Aham. passeio, a gente vai passear com ele, ele late, briga com todo mundo, mas tá vendo, tá interagindo, tá vendo coisas, né. E em casa, geralmente, sempre tem alguém, né, a gente sempre tá se revezando ali, alguém tá em casa, dificilmente a gente deixa muito tempo sozinho, isso também é importante, né, não dá Uhum. pra deixar eles mais de 12 horas sozinhos, isso aí então não tenha, né. Ou tenha Sim. um quintal grande para ele ter atividade, para ele fazer as coisas, né, não é um quintalzinho de sobrado, que tem um monte de muro e uma grama, é quintal Aham. mesmo, É. consegue ver a rua, tem árvore, tem passarinho, tem coisas para ele fazer. Cuidar da casa, É, né? é isso. Tem variedade de coisa, né? É. De atividade. Variedade de É. coisas para ele De fazer. estímulos ali, É. né? Uhum. Não, porque quanto cachorro eu já vi com sinal de toque, Sim. que joga bolinha todo dia. Todo dia a família vai lá, ó, é 15, 20 minutos de bolinha porque tem que fazer exercício físico. Legal, mas o que que acontece na cabeça do teu cachorro na hora que você joga a bolinha? Ele tem um pico de motivação e ele faz um movimento. Vai até a bolinha, pega, apresenta um conjunto que a gente chama de impulso predatório, que na brincadeira é aquele ataque equivalente ao que ele faria na natureza caçando, mas é no brinquedo, né? Então ele tem um impulso, pá, e traz a bolinha. Às vezes, alguns até devolvem, outros têm que trocar e tudo, mas fica naquela, joga, pega, volta, joga, pega, volta, joga, pega, volta. Beleza. Você tá pegando uma parte do sistema nervoso e tá bombando ela, só que o resto tá ficando encostado por desuso. Então o cachorro não sabe olhar pra você, ele não sabe prestar atenção em você, ele não sabe seguir a tua mão, ele não sabe fazer nada, zero. Só sabe Mas fazer- pegar a bolinha, ele pega, que é uma só pegar a beleza. bolinha. Eu atendi uma Bull Terrier que fazia isso, brincava muito e tal, só que cada carro que passava na frente da rua fazia um reflexo da luz, já era, né, quando era de noite, fazia um reflexo da luz no muro, ela atacava o muro. Ah. Ela queria pegar a luz. Sim. O focinho dela era todo em carne viva, assim. Ah, pecado. Nossa, que dó. E daí aí até a parte que eu consegui participar desse processo, Uhum. ela já tava assim,
sabe? Aparecia a luz, ela dava um sustinho, mas a gente conseguia trazer o foco dela de novo pra brincadeira. E a gente foi migrando dessa brincadeira impulsiva pra uma brincadeira assim, em vez de só jogar a bolinha, ela corre atrás da minha mão, sobe numa tábua que tinha lá no quintal. Subiu na tábua, joga a bolinha. Ela já tem uma regra pra lidar. Sim. Ela tem que subir na tábua, né? E já é uma vai continha que colocando ela faz. obstáculos. Isso. Conforme a gente foi deixando mais complexo e botando mais padrão repetitivo, ela foi, né, raciocinando melhor. Os sinais de toque foram diminuindo. Não cheguei no final desse treino, porque acabou que, né, treino, a maioria deles a galera vai deixando, vai acontecendo, às vezes vê um resultado assim, não, assim tá bom, e para, né? Mas foi interessante ver, especificamente nesse caso, como a variedade e o aumento de qualidade de brincadeira influência já deu uma resposta no transtorno. Sim, sim. Né? Uma coisa que você falou, que eu lembrei agora, você falou do desuso. É muito legal a gente pensar como desuso mesmo, desusando o cérebro, né? Quando você não usa alguma coisa, o que ele faz? Atrofia. E o que é o Alzheimer canino? É a atrofia do córtex. Porque você começa a perder córtex, daí começa a atrofiar. Então é exatamente isso, é a falta de usar o cérebro, tá? E eles, como eu falei no começo já, é diferente do humano, porque no humano tem um outro componente biológico que difere do canino, que não acontece neles, e que daí a gente consegue talvez trabalhar até melhor, fazendo-eles usarem o cérebro. Tá? Então, isso não é legal. Tá? Então, vamos lá, recapitulando aqui o que você já falou até agora, nessa questão da prevenção. Então, exercício físico, interação social, exercício cognitivo e medicação. A medicação que a gente não falou ainda. Faltou essa. Boa. Tá. Então, de medicação. Bem, primeiro, tentar ver a alimentação dele, tem que ser uma alimentação boa, então isso é importante. Uso muito nutracêutico antes de medicação. Então, o que eu posso usar de nutracêutico? Ômega, tá? Ômega, vitamina E, tá? Então, tem alguns ômegas, tem DHA, que é importante, o EPA, tá? Então, tem que ser esse tipo de ômega, não adianta usar qualquer suplementação. tipo, né? E não dá para ser aqueles ômega mais ou menos, tem que ser bom, né? Que senão não absorve nada. Então, a suplementação de ômega ajuda muito, isso, né? Para eles é muito importante. Aí tem a suplementação, às vezes precisar de algum nutriente, alguma vitamina, algum complexo, isso é importante a gente deixar bem estruturado. Aí tem as medicações. Tem a medicação, a propetoxifilina, tá? Que é uma medicação, o que ela faz? Ela aumenta a vascularização cerebral. Isso é legal. Tá? Só que ela tem alguns problemas. Ela aumenta a vascularização cerebral, mas também de alguns órgãos. Então, não pode usar em paciente neoplásico, por exemplo. Se você der para um paciente que tem algum tipo de tumor, pode piorar. Piora o tumor. Por isso que tem que consultar um médico veterinário. Exatamente. Nada de automedicação, bichos, prestem atenção nisso. Não automedicar, né? Exatamente. Então, não dá para fazer uma automedicação, porque se ele tiver alguma coisa, você vai dar comidinha pro tumor. Fique alimentado, né? E daí, pacientes que têm problemas renais, problemas cardíacos, também precisam de uma avaliação para saber se vai poder usar essa medicação ou não. Ela é muito boa, porque vai aumentar a oxigenação cerebral. Perfeito, né? Mas tem todos esses cuidados. E vamos lembrar que é o que o exercício físico faz na idade ativa, né? Exatamente. Então é muito melhor você fazer exercício físico do que dar vasodilatador. Uma medicação, né? Claro, com certeza. Mas eu acho que a medicina veterinária, ela, de uma certa forma, ela não tá muito diferente da medicina humana nesse sentido. Nos grandes padrões, né? Isso, que é de tipo, olha, não rola, eu vou dar o remédio porque a parte de exercício cognitivo eu não consigo fazer, é muito difícil, não dá pra sair e tal. Então, Daisy, que remédio que cura isso aqui? Coitado, né, do bicho, ele não pode optar, não. Ei, eu vou lá embaixo passear e você que fique aqui. Então, daí vamos para os medicamentos mais pesados, né? Vamos pensar assim. Tem alguns pacientes que podem ser beneficiados de ansiolíticos, nem todos, tá? Isso realmente precisa de uma avaliação bem específica. Alguns podem ser beneficiados, né, dessa medicação, principalmente aqueles que já têm uma tendência a ter uma ansiedade de separação, os distúrbios de ansiedade, eles podem ser beneficiados. Medicações para dor, eu acho bem importante para fazer o controle, né? Então, por exemplo, uma gabapentina. A gabapentina é uma medicação para dor neuropática, então tem muitos pacientes que têm isso. E ele também já tem uma certa ação no sistema nervoso central, que pode ajudar também esse paciente. Então, seria uma das possibilidades. A Kate usa gabapentina. Então,
Então, é isso. E é bom, porque ela não sente É, dor, né? é. Então, Aham. No caso dela, na verdade, né, o tiro acertou outro alvo, que ela usa por conta da luxação de patela, tá, entendi. né? Então, já usa há anos, sei lá, Mas 3, esse 4 analgésico anos. não sobrecarrega, Val? Por ela não sentir, por ela, tipo assim, ela deixa de sentir dor e acaba forçando? É custo-benefício, assim, porque sem a gabapentina, ela claudica muito mais e fica pior. Aí ela fica mais paradinha, assim, você percebe que ela tá mais Sentindo mais dor. dolorida, Uhum. né, se é possível Hum, dizer assim. Aham. Mas a gente percebe que ela fica pior sem a gabapentina. Entendi. Aí quando ela tá com a gabapentina, ela fica mais disposta, ela fica melhorzinha, mais ativa. É a velha história do quanto vale o risco, né? Exato. é. É. O que dá pra associar, às vezes, é a físio, que daí você consegue controlar um pouco, não sei se ela faz ou não, Não, não mas é uma faz. opção boa, É. porque Eu daí você deveria fazer, mas ela não deveria. porque casa de ferreiro sempre, Espírito né. Tá, entendi. Não faz. Então, daí você não leva, daí você dá gabapentina, entendi. Ah, Não, não, Agora porque tudo faz sentido. não, porque a gabapentina é recomendação do especialista que tirou a patinha Tá dela perdoada, da Val. patela, exato. E da A Kate anestesista disse que você também. tá perdoada. tá. A anestesista dela falou: "Olha, putz, a minha vozinha idosa usa pra dor e ela é tão feliz". Exatamente. Quem é feliz com dor, né? Oxe, tadinha. Aí eu falei: "Então Vamos fazer. vou usar nela também". E a longo prazo não tem tanto efeito, tem os efeitos, tudo, mas para eles é uma medicação boa, Segura. né, segura. Uhum. Aí tem por último, tá, a seleginina, né, que é o inibidor da MAO, né. Essa medicação, ela é prescrita para paciente com déficit cognitivo mesmo. Uhum. Tende a segurar, nada vai curar, né, e melhorar um pouco o quadro, mas assim, se o cão tá muito evoluído, você não vai conseguir melhorar muita coisa, você vai impedir que aquilo evolua, né. Então, Uhum. o ideal é você começar passo a passo no que você vai fazendo de medicação. O problema da seleginina é que ela não pode ser usada com um monte de medicação, né. Então ela, a amitriptilina, que é um tipo de ansiolítico, não dá para usar, né, eles são incompatíveis, né. Então não pode usar, alguns ansiolíticos você também não pode usar, então é uma medicação que a partir do momento que você vai entrar, você tem que saber dos riscos que tem ali, né, e o que você vai poder fazer de interação medicamentosa. E Uhum. também pacientes que têm outras doenças também não vão poder fazer o uso, né. Então, eu acho que antes a gente chegar nesse ponto, teria todo o trabalho de prevenção, de terapias, de controle de qualidade de vida, para daí a gente ir para essa medicação. Ela ajuda muito? Ajuda, né. Tem pacientes que Uhum. são muito beneficiados, mas daí a gente tem que ir pontuando o que a gente vai fazer. Eu Legal acho que é demais. um trabalho em equipe daí, né, Sim, é uma equipe multidisciplinar. Uhum. multidisciplinar, E o não vai trabalho da sozinho. medicina no geral tá cada vez mais multidisciplinar, né? Ah, Sim, é sim. porque não tem como, eu acho, né, quando a gente se formou, né, quando a gente se formou, o médico veterinário era generalista e tinha que saber de tudo. Uhum. Ainda que na minha época estava separado as espécies, né, então eu sou especialista no cão, um exemplo, Aham. né, não tenho que saber nada de porco, ok, Exato, né. aham, Mas faz aham. ortopedia, neurologia, nefrologia, Não, pneumologia, tudo. tudo, Era tudo. isso. Só que daí agora, as pessoas estão se especializando, só que daí É, a gente tá ficando muito numa área, só que a gente precisa dos outros para saber das outras áreas. isso. Porque daí Você não pode especificar demais também, não, né? você pode, mas você precisa ter uma comunicação. Aham. Isso, não tem, acho que não tem problema você afunilar e ser especialista em uma área, eu acho isso muito rico, porque daí você é especialista naquela área, não Você tem sabe muito Aham. quem daquela fale área. mais do que você em relação àquilo, né. Isso. Mas ao mesmo tempo você tem que estar aberto para saber que você não sabe tudo, porque você afunilou numa área, Aham, É, isso. exatamente. né. Né, se você vê que tem alguma coisa, Tem né, que ter flexibilidade é, cognitiva daí no é, profissional que tá atuando pra Exato, chegar, né? isso. e saber, por É. exemplo, chegou um paciente para mim que está com convulsão, mas ele também tem problema gástrico. Puxa, será que isso pode influenciar? Vai lá, conversa com o gastro, né, trocar uma ideia, e isso é importante, porque daí ele vai saber dar informações que você não tem, e você tem informações que ele não tem, então você vai Ah, É, ajudar o paciente, exato. né, total. então tem que ser, Eu lembro, multidisciplinar sabe mesmo. o que que eu lembrei agora, gente? Eu acho que já tá dando nosso time, né? Já Mas passou, já. já Ah, é? passou. Ixi! Mas eu lembrei agora um causo Hum. clínico que tem, não sei se a Daisy vai lembrar, mas a minha Cocker,
quando eu estava mais ou menos ali com uns 13 anos, já tinha feito a enucleação, né, ali, que com 14 a gente teve que fazer eutanásia. Então ela estava mais ou menos com uns 13 anos e ela começou a ter convulsão. Aham. E aí, quando ela começou a ter convulsão, eu achei muito estranho tudo aquilo, tal, né? E chamei a Daisy. Convulsão, Daisy. Sim. Neuro, Daisy, Sim. né? Aham. A Daisy atendeu ela e falou assim: nossa, mas tá estranho isso aqui, porque ela tinha convulsão, mas ela não tinha aparentemente nenhuma alteração neurológica, entendeu? Mas estava convulsionando. Uhum. Aí, não, vamos fazer um trabalho investigativo. Daí, o primeiro foi do ultrassom. Chamei o João Neroni lá, a gente fez o ultrassom. E ela tinha engolido o pescoço de um frango. Exatamente assim, o pescoço de um frango. E no que ela engoliu o pescoço do frango, ele encaixou na saída do duodeno e ele parecia na imagem. O João até levou para. Ele estava fazendo na época uma pós-graduação na USP, levou a imagem para mostrar para os caras, porque ele falou: Val, é uma intuscepção. Porque entrou aqui, uma alça Aham. intestinal aqui, tem uma coisa estranha aqui. Travou ali. E tinha motilidade. O alimento passava por dentro do pescoço do frango. Nossa, que coisa louca. Louco, muito louco. Daí, né, você falou, vamos investigar. E eu fui investigando. Daí levei ela para fazer exames lá na época, ainda era. Esqueci, aquela outra menina que tinha lá embaixo. Fazia exames, lembra? Tinha um laboratório. Xvete? Não. Acho que era Xvet, acho que era. Que é perto dali é a Xvete que tinha. Aí a gente começou a fazer primeiro um raio-x, que você tinha recomendado fazer um raio-x com contraste. E aí no raio-x com contraste falou, olha, tem um corpo estranho aqui. Ela viu que tinha alguma coisa estranha, não era uma intuscepção, mas tinha ali um corpo estranho. Daí foi pra cirurgia. Na cirurgia, quando o Leandro abriu, pescoço da galinha. Pescoço da galinha. Pronto, tinha nada de neurológico. Aham. É, Coisa não, louca, é. Não, né? foi muito. É o que a gente brinca, a gente fala que é o cão CRMV positivo, né? CRMV Umas positivo. coisas muito É. bizarras. É só com veterinário. Só cachorro de veterinário. Tem aquelas doenças, aquelas patologias de compêndio. Sabe? Você só vê no compêndio. Não vê em outro lugar. É. Maravilhoso. Daisy, infelizmente acabou o nosso tempo. Queria mais Nossa. conversar mais 25 coisas aqui. Eu acho que isso falamos é legal. sobre tudo, né? Faltou algum ponto? Acho que Eu não, acho que né? os principais. geralzão. O geralzão é isso aí. É, muita coisa bacana. Cara, muito obrigado por dividir todo esse conhecimento com a gente. Imagina, top. foi bom. E vamos fazer próximos pra falar de Com mais certeza. coisas, de mais É, maluquices da natureza canina, Sim. né? Ai, coitados. Tão maluco por causa da gente. A gente influencia eles, coitados. É. Bichos, muito obrigado pela atenção de vocês, pela audiência. A gente tem episódios aqui no YouTube, no Spotify e na TV Mais Pet. Você pode escolher por onde assistir, pode ir pro trabalho escutando a gente. Aprende, estuda e bota o seu cachorro pra aprender, pra ele ficar saudável pra sempre. Fechou? Até o próximo episódio, tamo junto, valeu. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.